Olá, meu aluno e minha aluna, eu sou a professora Tatiana Moura e sejam bem-vindos à oficina de leitura e escrita. Vamos iniciar a nossa aula e o tema de hoje vai ser poema e poesia. O poema esse é um gênero textual que ele é muito fácil de se identificar visualmente. Por quê? Porque ele se constrói por meio do emprego de versos e estrofes. Versos e estrofes. Nós temos 4 estrofes. Esse poema aqui, ele é um soneto. E o que isso significa? O soneto, ele tem uma forma fixa de ser construído. Então, ele possui 4 estrofes, são essas aqui, 4. Dessas 4 estrofes, 2 delas são quartetos, são 2 quartetos, que isso significa são 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. 2 de 4, e 2 de 3. E mais uma característica do soneto é que todos os versos são decassílabos. O que seria versos decassílabos? São 10 sílabas poéticas. Mas a gente vai ver isso ao longo da aula, com calma. É só para ter uma prévia geral do que seria esse gênero textual que é o poema. E essa figura aqui, ele é o Luís Vaz de Camões, que é um escritor português, autor dos Lusíadas e desse poema aqui, esse soneto, Amor é fogo que arde sem se ver. Já a poesia, ela não necessariamente precisa estar na forma escrita. Além da forma escrita, ela pode ser qualquer tipo de produção artística, podendo ser uma escultura. Essa daqui é uma escultura do Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. A poesia também pode ser uma fotografia. Esse aqui são vários flamingos na praia. E a poesia também pode ser uma música. Aqui nós temos um exemplo do hino nacional. Esse tipo de poema, ele também é classificado como uma ode, significa que tem uma origem no grego, né, chamado odes, que significa canto. Então, na Grécia Antiga, a ode era um poema sobre algo sublime, composto para ser cantado individualmente ou em coro, e com um acompanhamento musical. Então, um exemplo disso são os hinos nacionais dos países, que os autores eles fazem uma homenagem à pátria, aos seus símbolos, e são acompanhados por instrumentos musicais. Então fica aqui como exemplo o hino nacional, né, é uma forma de poesia, e modéstia à parte, nosso hino é muito, muito bonito, tem uma letra muito linda. Vamos para o próximo. Aqui nós vamos ver as características do poema. Então, temos os versos, as estrofes, ritmo, rima, métrica, recursos sonoros,
figuras de linguagem. E todas essas características aqui nós vamos observar neste poema aqui, que é o soneto do Luís de Camões. Então vai ficar muito mais evidente, muito mais fácil de identificar as características. Ao invés da gente só estudar o que é cada uma, nós vamos estudar o que cada uma significa, representando, olhando para o poema. Então vai ficar muito mais fácil da gente entender. Então, como primeira característica aqui que nós vamos ver, são os versos. E o que são os versos? O verso, ele nada mais é do que cada linha do poema escrito. Então, cada linha aqui de um poema é contado como um verso. Então, desde da primeira linha aqui até a última, nós temos 14 versos. Então, esse soneto que nós estamos estudando, ele tem 14 versos, 14 linhas de poema. Outra característica são as estrofes. E o que seriam as estrofes? Ela é o agrupamento dos versos. Então, anteriormente nós vimos que cada linha é um verso. A estrofe, ela é o agrupamento desses versos. Então, nós temos aqui uma estrofe, 2, 3, 4. Temos 4 estrofes. Sendo que dessas estrofes aqui, nós também temos uma classificação. 2 estrofes, essas duas primeiras aqui, ó, elas têm 4 versos. 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que ela é um quarteto. Essa daqui também tem 4 versos, outro quarteto. Essa daqui já tem 3 versos. Então ela é considerada um terceto. E a última aqui também tem 3 versos, é considerada um terceto. Então, o soneto, como nós vimos lá anteriormente, que é uma forma fixa do poema, o soneto ele é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Aqui na característica do poema em geral, o importante é a gente saber que cada linha ela é um verso, cada linha do poema, e esses versos, eles agrupados, eles são contados e eles têm uma classificação. Aqui nesse poema, nós vemos o quarteto e o terceto. Agora tem poemas também com 2 versos, que é o dístico, tem poemas com 10 versos, tem poemas com 9 versos. E aí essas demais classificações tem no material de apoio de vocês. Mas o importante é a gente visualizar o que é o verso, o que é a estrofe, essa classificação, olhando diretamente para o poema. E o ritmo? O ritmo, ele é também uma característica do poema, e ele nada mais é do que a alternância de sons, né? Ou seja, o movimento ondulatório dessa sonoridade. Então aqui nós temos uma estrofe do poema, para a gente ver isso na prática. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então perceba esse movimento ondulatório, essa alternância da sonoridade mais forte, mais fraca, as sílabas tônicas, as sílabas átonas. Esse é a característica que é o ritmo do poema. E a rima?
A rima ela é também um recurso musical que é caracterizado pela semelhança sonora das palavras. Ela pode ser usada no interior dos versos, aqui no interior dos versos, ou na combinação aqui no exterior dos versos. Aqui esse poema, né, o soneto, então nós vamos identificar essa característica, que é a rima, nós vamos identificar na posição externa do poema. Aqui nós temos um esquema, esse esquema aqui, ABBA, CDC, DCD, que esse esquema é para classificar a rima externa, que é o que nós vamos ver, né? A rima externa de uma forma intercalada, alternada e emparelhada. Então esse poema aqui ele tem esse esquema rímico clássico, que é esse ABBA, e aí a gente vai perceber aqui. Então temos o final da palavra. Perceba que há uma composição, essa composição de palavras ela é proposital. Então ver, ente e er. Então significa o A, que o B e o A. Então essa combinação aqui. E embaixo essa combinação ela vai se repetir. E, ente, e. E aqui no finalzinho, ela vai dar uma mudada para ade, o, ade. E depois, o, ade, o. Então perceba como é feita essa combinação, ela é alternada, né? É emparelhada, é intercalada, e aí o final, o poema ele é todo construído, e esse final do poema, as palavras elas se combinam. Essa é a rima é a característica, né, rima do poema. E a métrica? A métrica é a medida do verso. Nós já lembramos o que é o verso, né? Que é cada linha de um poema é classificado como um verso. Então, essa métrica aqui, ela é um decassílabo. Lembra que lá no início, quando nós falamos do soneto, uma das características do soneto é que todos os versos são decassílabos. E aí, o que é o verso decassílabo? São as 10 sílabas poéticas para cada verso. A sílaba métrica, ela é diferente da gramatical, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a sílaba, ela é definida, a sílaba métrica, ela é definida pela sonoridade. Então, a contagem das sílabas na estrofe, ela vai terminar sempre na sílaba tônica. Então, se nós formos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, professora, mas tem uma aqui, tem mais uma aqui, não tem 10, tem 11. Só que lembra que eu falei? A sílaba métrica, ela é diferente da gramatical, ela é definida pela sonoridade. Então, a sílaba métrica, ela termina na sílaba tônica, ela é contada só até a última sílaba tônica, que no caso é o tem. É um contentamento descontente. Aqui é uma sílaba átona, então ela não é contada. Por isso, são 10
sílabas poéticas. Temos também mais alguns recursos sonoros, como a assonância, que é um recurso muito explorado nos poemas, tem um foco nos sons vocálicos. Nós temos também um outro recurso, que é a literação, vai estar no material de apoio de vocês, que o foco é na repetição dos fonemas consonantais. Uma outra característica do poema é a figura de linguagem. No material de apoio de vocês tem ali as figuras de linguagem mais usadas, e aqui nós vamos observar essa figura aqui de linguagem dentro do poema, que é o paradoxo. O que seria essa figura de linguagem? Ela engloba as ideias contraditórias dentro de um mesmo contexto. Então, coloquei aqui uma estrofe do soneto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então veja as várias ideias contraditórias dentro desse contexto aqui. Aqui tem uma indicação de leitura para vocês, que é os Lusíadas. É uma leitura muito importante a ser feita. Se você não leu ainda, leia. Ele fala do amor à pátria, os grandes feitos. Os versos dedicam-se a homenagear o povo português, exalta aqueles que superam os perigos e as guerras para avançar o império e a fé, celebram os feitos marítimos. Como curiosidade, ele é composto por 8.816 versos. Então é uma leitura muito importante para quem está estudando o gênero poema. É de extrema importância que vocês leiam os Lusíadas. Uma outra indicação também é a Ilíada e a Odisseia, ambos escritos por Homero. São poemas épicos da Grécia Antiga, também muito interessantes, com uma riqueza cultural muito grande. E é um tipo de leitura que não pode deixar passar. Tem que ler, precisa ler. A gente vai terminando por aqui a nossa aula. Tem exercícios para vocês fazerem no material de apoio. Tem algumas questões ligadas diretamente ao gênero que a gente estudou, que é o poema, para fixar. Tem exercício de redação, construção de poema, escrever o poema em versos e estrofes, apresentar ritmo, rima, todas essas características que a gente viu, os recursos sonoros, a aliteração, a assonância, enriquecer o poema com as figuras de linguagem. Tem outras figuras de linguagem no material de apoio também. E aí você pode escolher um tipo de poema, pode escrever um soneto, uma ode, um hino, né, uma música. Pode ser um poema épico, narrativo. Lembrando que se for um soneto, ele tem uma forma fixa de ser construído. E a gente viu ao longo dessa aula inteirinha. Não esquecer de escrever de acordo com a norma padrão da língua, não usar gírias, nem abreviações e nem linguagem de internet. Se você quiser a correção dessa redação no poema,
Tem um contato aqui, que é o contato@oficinadeleitura-escrita.com.br. Você manda o material que nós vamos corrigir. Obrigado e até a próxima aula.